Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam tranquilos, que vocês estejam bem. Mais uma vez, nós vamos aqui falar sobre Sócrates, né? Da importância dele para a filosofia ocidental. Lembrando que nas aulas anteriores, né, a primeira videoaula eu falei sobre a questão da contextualização, né, do momento histórico em que surge a filosofia, e a filosofia principalmente socrática, né? Então, um período helenístico. E na segunda videoaula nós falamos sobre a forma com que Sócrates lidava com a questão do conhecimento. Tanto que para Sócrates a alma é a mesma coisa que nossa consciência, né? Então, para Sócrates ele falava sobre o método dialético, né? De uma forma com que ele questionava as pessoas para que despertasse em sua alma o verdadeiro conhecimento. Então, Sócrates ele fazia um método chamado método da maêutica, né? Como eu coloquei para vocês, expliquei da semana passada. E ele teve uma importância muito grande na filosofia, mas ele pagou muito caro com isso, né? Então, a Apologia de Sócrates ele é um texto escrito por Platão. Como eu deixei claro para vocês, né? Sócrates ele não deixou nada escrito, certo? Tudo que nós sabemos vem através dos seus discípulos, né? E Platão foi um dos principais discípulos de Sócrates que ele relatava através dos seus diálogos, né? Então, das peças que ele escrevia, dos seus textos, ele fazia através desse diálogo despertar o conhecimento, para que as pessoas desconstruíssem aquilo que foi feito enquanto conceito, né? Quebrasse aquele pré-conceito para se formar um novo conceito. Então, essa era uma atuação socrática. Então, a Apologia de Sócrates, na verdade, não foi Sócrates que escreveu, foi Platão, né? E nessa apologia, que é nesse texto, ele vem narrando o que aconteceu com Sócrates. Então, como eu falei, Sócrates pagou muito caro por ele estar despertando nas pessoas o interesse pelo conhecer, pelo verdadeiro conhecer, né? Então ele pagou praticamente com a própria vida. Então a morte de Sócrates, né? Qual foi a condenação da morte de Sócrates, né? Ele foi condenado a beber cicuta, que cicuta é um veneno mortal, vem de uma planta, né? E ele foi condenado a beber essa cicuta ele mesmo. Houve uma questão, vamos dizer assim, de um julgamento, aonde ele tinha que beber essa cicuta, né? Quer dizer, ele não foi nem colocado, e ele fez questão de, nesse momento da morte dele, ele fazer um momento em que ficou para a história, né? Um momento em que hoje nós podemos observar uma pintura dessa e a gente pode fazer várias interpretações. Gostaria que vocês me acompanhassem com o livro na página 223. Hoje nós vamos falar só dessa página 223. Que esse texto eu quero que vocês leiam com calma, que vocês analisem com calma, que ele fala sobre a morte de Sócrates. Mas, professora, por que foi tão importante? Porque foi um momento filosófico, né? Ele discursa no momento em que ele morre. Então, antes de morrer, ele vê todos chorando ao redor dele e ele se mantém de uma forma implacável, né? E dali ele começa a questionar os seus pupilos, começa a questionar os seus discípulos, falando: por que choras? Né? A própria esposa dele vem chorando. Ele: por que choram as mulheres? Então ele fala sobre a questão: por que vocês estão chorando se para mim a morte é uma passagem? Então ele visualizava a morte como uma passagem para encontrar o verdadeiro saber, né? Então ele tinha a morte como um encontro à sabedoria. E ele está bem explícito aí, né? Quando ele pega a taça, né? E ele vai e eleva essa taça e começa a discursar momentos filosóficos muito importantes, aonde Platão escreveu a Apologia de Sócrates. Vocês podem acompanhar que é a mesma imagem que está na página 223, certo? Então ele fala sobre a questão da ética, da moral. E por que Sócrates foi condenado à morte? Por quê? Grande pergunta, né? Se ele estava simplesmente fazendo com que as pessoas despertassem para o conhecimento. Sócrates começou a incomodar.
ele começou a incomodar muito os superiores, vamos dizer assim, a nata, né, ateniense. Então ele foi condenado à morte por estar corrompendo a juventude e por não estar aceitando os deuses da cidade, da polis, porque ele achava que essa questão do conhecimento vindo pelos deuses não cabia. O conhecimento estava no homem, né? Então, a morte de Sócrates, né? Sócrates não dava importância à condição socioeconômica dos seus discípulos. Dialogava com ricos, com pobres, com cidadãos, com escravos. Escravos nessa época era uma situação diferenciada do tipo de escravidão que se aconteceu no Brasil. Escravo nessa época eram as pessoas que eram consideradas como bárbaros, que vinham de fora da Grécia. Então eram os trabalhadores, né? O que importava era a qualidade interior de cada pessoa, a condição indispensável ao processo do autoconhecimento. Então, com isso, né, como não fazia distinção entre os interlocutores e questionava tudo, incluindo crenças, valores comuns, valores éticos, morais, ele questionava tudo, né? Ele foi considerado como uma ameaça social, um subversivo, né? Interessado em praticamente estragar a virtude que eles tinham naquela época, né? Então contrariava os valores dominantes da sociedade ateniense. Por isso recebeu a acusação de ser injusto com os deuses da cidade e de corromper a juventude. Então, para os governantes daquela época da cidade, né, os atenienses, eles viram Sócrates vamos dizer assim, uma pessoa que poderia atrapalhar os planos deles. Porque quando você começa a fazer com que as pessoas tenham conhecimento, deixa de ser leigas, saiam da ignorância, porque a ignorância é a falta de conhecimento. Então, quando a pessoa deixa essa atitude de ser leiga, ela passa a não aceitar qualquer coisa. Ela passa a questionar, a incomodar. Então, quando se incomoda, o que se faz? Retira-se, né? Isso é uma prática que acontece, vamos dizer, até hoje, né? Então, quando aquele que incomoda, retira-se. Então, Sócrates, ele incomodou a grande governância da época. E com isso, ele pagou com a sua própria vida. Então, eu vou deixar para vocês a atividade lá no GR8, né? Falando para vocês, eu gostaria que vocês lessem com bastante calma da página 223, que é o texto, certo? Para poder vocês compreenderem essa importância até mesmo da morte de Sócrates. Quer dizer, ele teve uma importância na filosofia, trazendo conceitos voltados ao homem, ao autoconhecer, conheça-te a ti mesmo. Essa é uma das máximas de Sócrates, né? E ele também traz assim, quando na própria morte, que ele fala sobre essa relação da morte, do despertar e da passagem para conhecimento e para a sabedoria, né? Ele encarou a morte como uma grande passagem, né? Então eu trago para vocês aí essa mensagem, como eu gosto de trazer sempre, né? A alegria da alma constitui os belos dias da vida, seja qual for a época. Então, nós temos que fazer da nossa vida não um pensamento na morte, nós temos que fazer da vida algo significativo, né? Mário Sérgio Cortella fala que nós não podemos passar por essa vida e sermos apenas inúteis, fúteis e pessoas que não se impõem. Nós temos que passar por essa vida e deixar um legado. Isso Sócrates já falava. Então nós temos que deixar esse legado, né? Essa é a importância do autoconhecimento. O que eu posso contribuir para a sociedade a partir do momento que eu autoconheço, né? O meu autoconhecimento. O que eu sou capaz? Qual é a minha força? Agora mesmo nós estamos passando por um momento que muito diferente, muito atípico. Então, podemos conhecer realmente o que somos e para que viemos. Forte abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.